Flauzino, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna. Sobre futebol, é sempre bom ver o Flamengo dando umas escorregadas aí. E tá virando uma rotina, né? Enfim. Ainda mais com o time que tá aí, né? Os flamenguistas estão com o rei na barriga, realmente. Eu tô falando assim, não é de forma negativa, não. É porque tem que estar mesmo, né? O melhor elenco da América do Sul hoje, vamos dizer assim. Ô, Flauzino, nós temos muito assunto para falar. Lembrando que o Flauzino, gente, é economista aqui da nossa Rádio Moderna FM, é economista lá em Brasília, trabalha também lá no Ministério da Pecuária e Abastecimento, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre vários assuntos. Eu acho que tem muito tema para falar, não sei qual é o tema que o Flauzino escolheu para hoje, mas nós temos eleições nos Estados Unidos, temos a questão da superinflação que pode estar vindo aí, bater em 2021. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar sobre economia, Flauzino. O que você preparou para a gente? Eu vou a pedidos, né, do seu Douglas. Na semana passada, na última coluna Capital, você pediu para a gente fazer aí uma análise da questão da eleição americana, né, e a relação que tem com a economia brasileira. Então a gente vai abordar, né, eu vou abordar hoje isso aí, esse imbróglio, né, que a gente está vendo sobre as eleições norte-americanas e que deu o resultado do democrata Biden. E isso vem, assim, dando vamos falar aí, um cavalinho de pau dentro da política econômica e diplomática do governo federal, né, principalmente do presidente Bolsonaro, e ele tinha um atrelamento pessoal com o presidente Trump, né, que está saindo, e jogou todas as suas fichas que o Trump continuaria por mais um mandato. E toda a sua condução política nos últimos 2 anos à frente do governo brasileiro foi nesse alinhamento não com os Estados Unidos em si, mas principalmente com o Trump. Então a gente vê que tem uma relação política e pessoal que vai atrapalhar a relação econômica e produtiva do Brasil, né? Então isso vai interferir na nossa economia. E já estava, assim, no modo de análise, essa relação muito próxima estava prejudicando, de certa maneira, a economia brasileira, né? Porque em todos os acordos econômicos que o Bolsonaro fez com o Trump, foram desfavoráveis à nossa economia, né? Ele aceitou a taxação do nosso aço, a importação de etanol americano, enfim, fez uma política econômica de tentar se desvencilhar da China e se alinhar com os Estados Unidos. E isso tem um certo reflexo, né? Porque os Estados Unidos, dentro da nossa pauta de exportações, ele é o segundo colocado. O primeiro colocado é a China. Os Estados Unidos correspondem com a nossa exportação, né, o destino final dos nossos produtos, em 12% da nossa exportação. E a China é 20,8%. Então, isso prejudica, né? Você teria que favorecer mais a nossa exportação para os Estados Unidos, aproveitando essa relação econômica, mais política com o Trump. E o Bolsonaro queria ser um membro da OCDE, colocar o Brasil lá como um membro da OCDE, e não conseguiu, né? O Trump não indicou o Brasil nesse primeiro momento. Agora, com o Biden, talvez as coisas mudem, porque essa relação pessoal, e a gente tem visto declarações do Bolsonaro, inclusive, essa semana, né, de que vai esgotar a saliva, se não der com a saliva, vai com a pólvora, e uma relação muito hostil com o novo presidente. Quando você é presidente, né, de 2 nações, você tem que ter uma relação de nação soberana, né, Estados Unidos e Brasil, sem essa briguinha política, né? O Bolsonaro não deveria nunca se manifestar numa escolha do povo americano, né? Então, e deu o adversário, agora quem pode ser prejudicado é o Brasil.
E a gente tem que fazer um ponto, sabe, Douglas? Talvez, né, porque os contratos já estão sendo feitos, as relações são muito sólidas entre o comércio Brasil e Estados Unidos, não interfira no primeiro momento. Então, a economia pode ser que vá do mesmo jeito, apesar que a gente teve um déficit nessa balança, nessa relação com os Estados Unidos, de quase 3 bilhões de dólares. Então, a gente tem que ver como que vai ser o futuro. Só que o Trump, diferente do Biden, ele aceitava tudo que o Bolsonaro fazia aqui dentro do país e tudo mais. O Biden tem uma relação mais ambientalista, mais uma relação social. Ele tem outros interesses econômicos para os Estados Unidos, né? Ele tem uma política que vai tentar competir com a China, né? Mas incentivando a produção nos Estados Unidos. Quer dizer, ele vai diminuir as importações, ele vai fazer com que as empresas americanas produzam mais lá dentro do país para gerar emprego, para gerar receita, gerar um monte de outras coisas, e talvez não precise muito da pauta brasileira de exportação. Mas aí a gente vai... E essa relação Biden e Bolsonaro é estremecida. Então a gente tem muito mais agora ver como que vai ser a relação diplomática a partir da posse do Biden com o Bolsonaro, para que a gente não sofra mais ainda uma queda de exportações para os Estados Unidos. E menos exportações quer dizer o quê? Menos faturamento das empresas, do agronegócio, do comércio, e isso vai refletir numa diminuição ainda mais das pessoas empregadas no Brasil. Então, essa é a preocupação. Então, a relação diplomática vai ser muito mais importante agora, no primeiro momento, para que a gente não tenha interferência na economia. Então, no meu ponto de ver, a economia, a relação vai ter que melhorar muito, né? O Bolsonaro vai ter que parar com essa hostilidade, porque quem depende mais dos Estados Unidos é o Brasil do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Então, a eleição acabou, agora tem que ser, o Bolsonaro tem que vestir a carapuça de presidente, né? E ser uma pessoa sensata e negociar com um novo representante norte-americano. E é isso que a gente espera, né? Então, essa nossa relação aqui, nessa coluna de hoje, é um pedido de prudência com o Bolsonaro, com o Biden. Então, a coluna de hoje, a gente sabe a importância da relação econômica, mas depende muito do comportamento dos dois representantes das nações. Bom, 7h56, gente, o Flauzino está toda semana aqui com a gente. Eu queria dar outra sugestão para o Flauzino para a semana que vem. A gente tá ainda vivendo essa pandemia, né? A gente não sabe realmente como vai ser a recuperação econômica no Brasil. A gente sabe também que, mesmo criticado lá no começo pelo governo Bolsonaro, mas hoje reconhecido a importância, né? O auxílio emergencial foi quem, de uma certa forma, ajudou a equilibrar as coisas, vamos dizer assim, né, Flauzino? Que não tirou totalmente o poder de compra do brasileiro, aquela coisa toda. A gente ainda viu uma economia ainda aquecida. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser levantada para o ano que vem. Eu queria que o Flauzino fizesse, na próxima coluna, se possível, Flauzino, uma projeção, né, de como as diferentes áreas, aí, a indústria, o serviço, o comércio, os economistas enxergam, né, a economia do Brasil, e principalmente para os primeiros três primeiros meses, né, do ano 2021. Há realmente a expectativa de uma recuperação rápida. A gente vai sofrer realmente com a superinflação, que é o que o Maia está batendo nessa tecla aí direto. Enfim, a gente queria entender quais são as projeções, como é que o pessoal, como é que o setor econômico, né, tá encarando e está vendo o Brasil para os próximos meses. Pode ser? Pode ser, Douglas. Não esqueçam de seguir o meu canal lá, flauzinoantunes.com no YouTube. E domingo tem eleição, vão de máscara, é importante votar. É importante cumprir o isolamento social, o distanciamento, mas não deixem de votar. Muito bem. E o recado, o Covid não acabou, né? Veja o Santos aí, que teve 10 jogadores
diagnosticados com Covid. Está muito sério ainda. Então, vamos todos com respeito social e de saúde. Mas vamos votar. Obrigado, Flauzino, mais uma vez, gente. Segue lá o Flauzino, aí, lá no YouTube, youtube.com/Flauzino Antunes. Tá lá, todos os programas tá lá. Você vai seguir lá também as dicas que ele traz sobre economia. E é isso, né? Você viu o time do Santos com 10 jogadores aí, rapaz do céu, com Covid. A coronavírus continua circulando aí mesmo, gente. Infelizmente, né? A gente queria acordar amanhã e dizer, ó, acabou a pandemia, mas não é bem assim. A gente pede para que as pessoas ainda tenham cuidado aí. Geisa, vamos lá, porque tá chegando no final do programa. Tem muita gente participando, tá?